Olá, aqui é Thaís Fernandes, mais uma vez com vocês. E nós seguimos aqui com o estudo bíblico, seguimos aqui com o segundo episódio da série Disciplinas Espirituais. Nós estamos falando das disciplinas espirituais, que são aquelas que nos levam ao caminho do crescimento espiritual. E eu costumo pensar que quando eu leio livros sobre espiritualidade, quando eu participo, quando eu faço estudos da Bíblia, quando eu vou a conferências, a congressos de estudo bíblico, consequentemente está acontecendo o meu crescimento pessoal. Está acontecendo o chamado desenvolvimento pessoal. Porque quando a gente busca crescer, quando a gente busca aprender, desenvolver, quando a gente busca melhorar, a gente busca um norte. E esse norte, para esse norte, a gente precisa de uma bússola, de um guia, a gente precisa de uma referência. E nada melhor do que termos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, como referência, como norte para esse desenvolvimento pessoal, para este crescimento em todos os aspectos e áreas da nossa vida. Então é por isso que eu escolhi caminhar com vocês. Provavelmente serão 12 episódios falando das disciplinas espirituais. Que são o quê? São coisas que você e eu, nós praticamos, podemos praticar, devemos praticar, a fim de termos esse desenvolvimento pessoal. Só que muito mais do que isso. Favorecer a terra, deixar a terra pronta para que Deus derrame das suas bênçãos e a gente experimente isso de uma maneira singular, de uma maneira extraordinária. Vamos lá? No último vídeo, nós tratamos sobre a disciplina da meditação. Nós falamos sobre a possibilidade de termos a transformação da nossa mentalidade, transformação até de caráter, por meio da meditação bíblica. E hoje nós vamos dar foco à prática da oração, não é? Quando eu digo assim, você já orou? Ou você ora, você pratica a oração? Quantas vezes por dia você ora? Se eu falar assim, você ensina os seus filhos a orar? Isso é muito comum, não é? A prática da oração é comum. As pessoas pedirem algo, as pessoas agradecerem por algo, agradecerem as refeições, agradecerem pelo dia, ou pedir que Deus abençoe o seu dia. É muito comum nós ouvirmos falar da oração. E é algo transcultural, não é algo que acontece só entre os religiosos, né? É algo que acontece de forma universal. Todo ser humano pode orar, todo e qualquer ser humano pode parar para conversar e falar com Deus. A oração, ela é uma das vias, talvez a mais importante, a principal via de nós falarmos com Deus. De novo, eu vou falar para vocês que vocês vão me ver olhar para os lados, porque isso se trata de um estudo bíblico. De um estudo, né? De um estudo. Então, eu estou com meu notebook aberto, onde eu fiz várias anotações pra gente conversar aqui. Tem Bíblia na mão, tem papel e caneta, tem caderno, tem os livros que eu apresentei para vocês no vídeo anterior. Então, eu estou aqui Imaginem vocês que eu estou num cenário de estudo, né? Quando a gente deixa assim um monte de coisa junto, espalhado, é nessa situação que eu estou aqui. Então, vocês vão me ver olhar para os lados, tá certo? E a oração, ela é a disciplina que nos leva ao agir mais profundo e mais elevado do espírito humano. A oração é a verdadeira forma de criar vida e de mudar vida. Quando nós oramos, vida em nós está sendo criada, porque nós estamos sofrendo um processo de transformação quando oramos. E não é a ideia de que Deus está atendendo aquilo que eu estou pedindo, não. Mas é a ideia que eu estou sendo transformada enquanto eu estou pedindo. A ideia é que a minha mente, aquilo que eu vim pedir, aquilo que eu vim apresentar, muda completamente o sentido quando eu paro para orar. E por que será que muda? É mágica? Não. É porque oração é algo muito simples. É você parar e escolher conversar com Deus. É conversar com Deus. É simples assim, né? Existem por aí vários conceitos, mas é simples assim. É o ato de você parar e de conversar com Deus.
de você contar para ele o que está acontecendo com você, é de você compartilhar com ele um sonho, um desejo, uma vontade. É você também dizer para ele que hoje você está triste e está triste por qual motivo. É você também não ter palavras, mas mesmo assim desejar estar com ele. Para dizer para ele que você não se sente bem, que você precisa da ajuda dele. Então, assim como você escolhe tomar café com uma amiga para um desabafo, ou quando você escolhe chegar em casa e conversar com o marido, conversar com a esposa, pode ser que esteja um homem aqui me assistindo hoje, nós temos a ideia de oração, eu, Thaís, tenho a ideia de oração, que eu faço isso com pessoas e faço isso com Deus. Eu escolho contar para Deus o que está acontecendo comigo. Eu escolho contar para Deus o que eu desejo. Eu escolho contar para Deus, eu escolho estar com Deus, e isso se faz em oração. Tem uma frase que diz assim: orar é mudar. A oração é a principal via usada por Deus para nos transformar. Se não estivermos dispostos a mudar, então que a gente deixe de orar. E se a gente não orar, isso será perceptível em nossa vida. Por quê? Porque não haverá mudanças. E quanto mais próximos chegarmos do coração pulsante de Deus, mais enxergaremos a necessidade de sermos transformados, conformados a Cristo, e mais nós vamos desejar isso. Isso é muito real. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, ou seja, quanto mais vezes, quanto mais tempo você passa junto com Deus em oração, mais nós vamos nos conformando a Ele. Vai havendo uma transformação na nossa vida, vai havendo uma transformação no meu modo de ver, de encarar os dilemas e os desafios da vida, e eu vou desejando cada vez mais estar perto do Senhor, estar perto e ter características dele em mim. E aí eu vou citar aqui o nome de algumas pessoas muito conhecidas, né? De pessoas, de homens lá do passado, mas que andaram e tiveram uma vida de oração. John Wesley, David Brainerd, Martinho Lutero, John Hyde, são alguns nomes dos homens que tinham muito o que fazer. Estou falando de gente muito ocupada, mas que gastavam de 2 a 3 horas em tempo de oração diariamente. Oração para essas pessoas não era um anexo, não era um hábito menor, e sim a vida deles. Para esses homens, orar era respirar. E nós, quando a gente vê essas histórias, quando você pegar assim, aqueles livros que conta sobre a vida dos clássicos, né, de homens e mulheres do passado que andaram com Deus, que marcaram a história, nós vamos ficar desanimados. A gente tem essa tendência, né, de ler, de saber de como as pessoas levavam uma vida de oração, e a gente ficar desanimado diante desses exemplos. Porém, a gente deve se lembrar que Deus sempre nos encontra onde estamos e lentamente nos leva a regiões mais profundas. Então, mesmo que você e eu, a gente não faça 3 horas de oração por dia, Deus, ele nos encontra em algum momento e ele nos leva a regiões mais profundas. Ele nos faz adentrar mais profundamente para o encontrá-lo. Apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios 3:9 que nós somos cooperadores de Deus, que nós trabalhamos juntos com Deus. O que Deus tem feito no mundo, o que Deus tem feito na humanidade, na história, porque Ele faz, porque todas as coisas vêm dEle, todas as coisas estão patentes à sua soberania, nós estamos juntos cooperando com Ele. Como? Por meio da oração. Nós estamos determinando, Deus determina os eventos que acontecem conosco e ao redor de nós. Só que nós estamos cooperando com Deus nessa história. Há situações que Deus mudou por conta da oração, né? Jonas, quando estava no ventre da baleia, do grande peixe, e ele pediu socorro, Deus mudou a história, Deus mudou esse evento. Ele não continuou ali na barriga do grande peixe. Quando Moisés, cansado já de lidar com aquele povo,
de andar com aquele povo, ele também orou. Ele também orou e pediu que aquilo acabasse, que ele não aguentava mais. E Deus mudou a sua história, dando a ele auxiliadores, dando a ele pessoas que o auxiliassem naquela tarefa. Então Deus muda eventos, né? Na Bíblia nós temos um registro enorme de mulheres estéreis, de mulheres que não seriam mães, mas que Deus responde a oração de dá-me filhos e depois elas têm um lindo testemunho e se tornam mães. Isso aconteceu com Ana, mãe do sacerdote Samuel, do juiz Samuel. Isso aconteceu com Raquel, a mãe de José. Isso aconteceu com a Rebeca, que também era estéril. Isso aconteceu com a Thaís, isso aconteceu comigo, que também fui considerada uma estéril. O médico disse que o meu ventre não geraria filhos, mas Deus mudou a história. Deus ouviu a oração, Deus respondeu e Deus mudou. Então, nós cooperamos orando e Deus determina. Ele muda, ele responde, ele faz as coisas saírem do seu lugar. E isso é incrível. E a oração é um tema muito vasto hoje. Se nós formos procurar por livros que falam do tema, nós vamos encontrar muitos livros. Nós vamos encontrar muitos modelos de oração. Vamos encontrar muitos autores e autoras falando de diferentes modos sobre a oração. Mas hoje, aqui nesse estudo, nós vamos nos ater a falar da chamada oração de intercessão. A oração intercessória. Aquele tempo que você gasta conversando com Deus, intercedendo pelo outro, pedindo por alguém ou por alguma situação específica. É desse assunto que nós vamos falar. E aí, nós vamos ler lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 1, nós vamos ver os discípulos dizendo assim: Senhor, ensina-nos a orar. Então, quando a gente lê esse texto, nós podemos ter então o entendimento que a oração ela é aprendida, que nós aprendemos a orar. Por isso ensinamos crianças a orar, ensinamos novos convertidos a orar, ensinamos pessoas que nunca tiveram o hábito de orar a orar. Nós aprendemos a orar, nós podemos aprender a orar. E uma coisa muito interessante na oração de intercessão é que quando Jesus orava por alguém, ele não orava dizendo assim, Senhor, cura essa pessoa, se assim for da sua vontade. O se for da sua vontade não havia na oração final de Jesus e de seus discípulos. Por quê? Porque eles sabiam que aquilo que eles estavam pedindo, que eles estavam clamando por aquela pessoa, era certo que Deus responderia. Por quê? Deus responderia? Porque era a vontade de Deus curar, era a vontade de Deus livrar, era a vontade de Deus libertar, era a vontade de Deus salvar. Então não tinha se for a tua vontade, era uma oração afirmativa. Agora, quando eu oro pedindo então direcionamento, então eu digo, se for da tua vontade, segundo a tua vontade e não conforme o meu coração. Então, quando eu busco por direcionamento, eu digo se for a tua vontade. Mas o que direcionamento tem a ver com oração de intercessão? Tem a ver que quando eu vou interceder, quando eu vou gastar tempo em oração por alguém ou por alguma situação, primeiramente eu preciso ter o direcionamento que vem de Deus de como vou orar por aquela pessoa. É óbvio que quando a gente olha para uma situação, a gente consegue perceber ali qual é a necessidade, né? De que maneira vamos intervir ali orando. É óbvio que quando eu vou visitar um enfermo, eu vou pedir pela cura, mas tem coisas que não são tão óbvias assim. Ou tem coisas que não é para pedir aquilo que eu desejo para aquela pessoa, mas é o que Deus tem no coração dele, qual é o intuito dele, qual é o propósito dele, qual é a intenção dele naquela situação, ou naquela família, naquela casa, naquele momento que eles estão atravessando. Então, antes de interceder, eu peço a Deus que me dê direcionamento. Eu peço a Deus que me diga por quais caminhos na oração eu vou trilhar, né? O que é que o Senhor quer que seja feito ali na vida daquela pessoa. É por isso que nós somos cooperadores de Deus. E o anseio do nosso coração, o grande anseio do nosso coração, deve ser o quê? Conhecer a vontade de Deus. Conhecer a vontade soberana de Deus,
para juntos nós trabalharmos, para juntos cooperarmos com Ele. E a oração de intercessão, ela tem alguns passos. Eu coloquei aqui 3 passos, né? Primeiro passo, o prelúdio, né? Como que eu começo essa oração de intercessão? E eu começo testando a minha capacidade de ouvir. Eu preciso aprender a ouvir. Eu preciso aprender a conhecer a voz de Deus. Ouvir o que Ele vai dizer. Ouvir qual é a vontade de Deus para aquela situação, para aquela pessoa, para então harmonizar a minha oração com a vida de alguém. Então é preciso ter ouvidos atentos, ouvidos bem treinados, para ouvir e conhecer a voz de Deus e obedecer. Obedecer a voz de Deus. Vai ser um pouco complicado explicar isso aqui, e se você não entender, você pode deixar aí nos comentários que a gente vai chegar a uma explicação mais clara, tá, gente? Eu quero me fazer entendida, compreendida por vocês. Tem situações muito ruins que a sua vizinha pode estar atravessando. Pode estar atravessando um problemão gigante. E você pode olhar para aquela situação e dizer assim: Deus, dá solução, traz solução a este problema. Livra fulano dessa situação. Porque você sente a angústia, você sente a agonia que aquela pessoa está passando. Mas talvez não seja esse o direcionamento de Deus. Livrar a pessoa daquela situação. Mas estar com aquela pessoa, ter um encontro pessoal com aquela pessoa dentro daquela situação desagradável, dentro daquele tumulto todo. Então, se eu peço para Deus livrar a pessoa disso, eu também posso retardar um plano de encontro pessoal daquela pessoa com Deus. É por isso que antes de nós orarmos de forma sistematizada por alguém, de forma comprometida com alguém, nós precisamos ouvir, entender qual é a vontade de Deus, qual é o fim de Deus naquela situação, para que então a gente possa cooperar com Deus nesse sentido, tá certo? Uma outra coisa, o segundo passo da oração intercessória é a compaixão. Quando nós vamos gastar tempo orando por alguém, é um ato de coragem orar por alguém. E na verdade, porque você vai dedicar tempo, você vai dedicar esforço, porque orar, gente, requer esforço. Orar é uma atividade física também, eu falo, né? É um tempo onde você vai dispor da sua disposição física, mental e física. Você vai dispor do seu tempo. Você vai dispor da sua capacidade de pensar, de, como eu disse, de se dispor para ouvir Deus antes, para falar. Você vai se dispor de tempo para observar e talvez até de orar com essa pessoa, de ir ao encontro dessa pessoa e de estar com ela para um período de oração. Então, orar é compaixão, porque não é técnica, né? Apesar de eu estar falando aqui que a oração se aprende, ela não vai ser uma técnica. Ah, já fiz o passo 1, agora eu vou fazer o passo 2 e agora eu vou para o terceiro passo. Não. Isso vai ficar internalizado depois em você. E exatamente por a oração ela ser um ato físico, ela ser um esforço, exigir de você um esforço, ela é algo que precisa da sua compaixão, precisa do seu coração nisso, precisa de amor, Não basta você ser empático com a situação, né? Você precisa amar como Cristo amou. Nós vemos na Bíblia, quando a gente vê exemplos de Jesus na Bíblia com alguém, com pessoas, né, que é o que Jesus mais fez, foi estar rodeado de pessoas, Jesus era cheio de compaixão. Ele via o paralítico e ele orava e curava. Ele sentia compaixão daquele moribundo, daquela pessoa estar sentada ali à porta do templo tantos anos. Ele sentia compaixão daquele que não enxergava. Ele sentia compaixão daquele que estava opresso, daquele que estava dominado por demônios. Ele sentia compaixão e então orava com o coração. E nós precisamos disso. Precisamos ter uma vida de compaixão. Olhar para as causas e para o meu semelhante, para o próximo, com compaixão. Para então poder orar com todo o meu coração. Poder orar com todas as minhas forças, dispondo do meu tempo, dispondo da minha atenção, dispondo da possibilidade de ir até essa pessoa e orar com ela. Entende?
Quando a gente está aqui meditando, quando a gente para meditar e para ouvir o Senhor, como é que eu vou orar por essa pessoa, vem uma compunção dentro do nosso coração. Vem um desejo ardente dentro do nosso coração. E esse desejo, você pode entender como o sim de Deus. Sim, Thaís, você vai interceder pela Maria Amélia. Você vai sim fazer parte desse momento na vida dela. Você vai cuidar da Maria Amélia em oração. Você vai amar Maria Amélia, orando por ela, orando com ela. Deus vai te dar esse coração ardente dentro de você, né? Eu já experimentei isso algumas vezes e quem tem o hábito de orar intercedendo sabe disso. Não dá pra gente olhar para todas as causas ao nosso redor e ficar comprometido em oração ali todos os dias por aquilo. Vai chegar uma hora que você esquece, vai chegar uma hora que você se desliga daquilo. Mas tem coisas que Deus quer que você ore, que você se comprometa com aquela pessoa, em orar por ela até ver a situação resolvida, até ver o problema ter fim. Então você vai sentir essa chama ardente dentro do seu coração, você vai entender isso quando você se dispor a meditar, para olhar ao redor e ouvir Deus te dizer como você vai orar, para qual causa você vai orar. E o terceiro ponto, que é o sopé da oração, é a base da oração, é a gente não complicar a oração. Entendendo, como eu disse no início, que a oração é conversar com Deus. Então é uma conversa de filha e pai. É uma conversa de filhos com o pai. Talvez quem não converse com seu pai tenha dificuldade, mas quebre essa dificuldade agora, sabendo que é possível sim nós falarmos com o nosso Pai que está nos céus, como diz a oração do Pai Nosso, não é? É sentar e conversar com o Pai. E quando a gente conversa com o Pai, quando filhos conversam com o Pai, existe muita autenticidade, existe muita abertura para ser você mesmo, para ser sincero, né? Crianças, quando pedem coisas para nós, os filhos, quando pedem as coisas para a gente, eles pedem com sinceridade. E o que significa a palavra sinceridade? A palavra sinceridade significa sincera, né? É do latim sincera. Então é sincero, é sincera. Então quando a gente tem essa conversa, esse diálogo sincero, sem cera, sem máscara, sem rodeios, é direto, reto, objetivo, é disso que o Pai se agrada. Que você tenha um diálogo com Ele sincero, honesto e de confiança. Os filhos, quando pedem algo para nós, eles confiam que eles terão resposta. Se nós dissermos assim, sim filho, eu vou providenciar, não vai ser agora, vai ser em dezembro. Eles vão confiar que em dezembro vai chegar. Por quê? É o coração de filho olhando para um coração de pai. Sabe que o pai vai responder, vai resolver. Sabe que a mãe vai resolver o que ele está pedindo. Então nós devemos ir para a oração com essa confiança, com essa sinceridade de filhos que confiam no Pai. De filhos que vão pedir, que vão clamar, que vão falar, que vão conversar, que vão agradecer, que vão contar, que vão compartilhar, que vão também dar sorrisos, vão sorrir enquanto conversam com o Pai, se lembrando das coisas incríveis e que já passaram na vida, não é? E aí eu tenho alguns exemplos aqui de orações intercessórias. A oração com a imaginação, a oração que você visualiza. Nem sempre nós vamos verbalizar as nossas orações, né? Nem sempre eu vou estar num lugar onde eu possa verbalizar a minha oração. Então, eu oro com a minha imaginação. Eu visualizo Deus fazendo aquilo que meu pensamento naquela hora está necessitando, está pedindo. Eu até tenho um exemplo para contar aqui, mas talvez nem todas as pessoas entendam. Eu vou procurar ser o mais rápida possível por conta do vídeo não ficar tão longo, tá bom? Eu ainda era uma adolescente e nós não tivemos um lar muito fácil na adolescência, né? Nós, que eu falo, é a minha família, né? Mãe, pai, minha irmã e eu. Nós tivemos um lar, assim, um tanto quanto complicado, porque nós lidamos com o etilismo, né? Meu pai, ele tinha o vício do álcool. Então nós tivemos, assim, alguns desafios, algumas aventuras mais bravas, mais calorosas, né? E houve uma noite
em que ele chegou em casa bem alto, bem bravo, bem agressivo, né, na sua maneira de expressar. E eu senti naquela noite medo, né, porque ele chegou assim ameaçando. Ele chegou muito irritado, muito cheio de ira. E eu lembro que o nosso quarto, o meu quarto, não tinha porta, né? Tinha só uma cortina fina, bem transparente, bem gasta, né? E a ira do meu pai era contra a minha mãe. Então ele chegou ameaçando que ele tiraria a vida dela. E eu falei assim, mãe, vem dormir no meu quarto hoje, né? Era um quarto pequenininho, mas eu deixei ela dormir na minha cama e eu pus um colchãozinho assim no chão para eu dormir. E naquela hora, eu não queria orar verbalmente, eu não queria cochichar, né? Eu orei em pensamento, eu orei pela imaginação. Então eu imaginei, eu visualizei, falei, Deus, o meu quarto não tem uma porta, só tem uma cortina. Mas, pela fé, eu posso ver uma grade de ferro. Eu posso ver, Senhor, aí um portão de ferro. E posso ver esse portão de ferro aquecido com labaredas de fogo, para que quando meu pai se aproximar do meu quarto, ele não entre aqui, pai. Ele não tem acesso ao meu quarto. Era oração de menina, tá, irmãs? Sem rodeios, sem florear, sem buscar as melhores palavras. É a simplicidade do coração de uma filha, conversando com o papai do céu. E meu pai veio. Meu pai veio na direção da porta, ameaçando entrar, e com um facão na mão. E eu lembro, irmãs, eu tô acostumada a falar com mulheres, né? Então eu lembro que ele se aproximou dessa cortina e ele disse assim, ó, tá queimando aqui, tá pegando fogo, essa porta, essa grade tá pegando fogo. E aí, vocês podem ter certeza que tanto minha mãe quanto eu, nós tivemos um sono reparador, um sono que descansou. Eu lembro dele voltar, dele falar assim, quer saber? Eu vou dormir. Dele ir pro quarto dele, deitar e dormir pesadamente. Então, a imaginação de uma criança que no lugar de cortina viu uma grade com fogo foi real. E Deus permitiu até que ele visse, que ele sentisse, né? Porque ele disse, tá quente aqui. Eu tô colocando a mão nessa grade e tá quente aqui. Deus permitiu até que ele falasse, para eu saber que Deus tinha assistido a minha imaginação. Deus responde às nossas orações. Enquanto o seu pastor ministra no culto que você está lá adorando, ore pelo seu pastor. Ore em pensamento, ore silenciosamente, porque enquanto ele ministra, milagres podem acontecer por causa da sua oração. Para que os corações das pessoas que estão ali sejam alcançados pelo poder da palavra ministrada. Oração pelos filhos e com os filhos. Você que é mãe, ore com os seus filhos. Ore junto com os seus filhos, para que eles aprendam também a orar. E não é só aquela oração à mesa na hora da refeição, mas é a oração no quarto, na cama, antes de dormir. É a oração quando ele vai para a escola, ou quando ele chega da escola, ou quando ele está sentado estudando, às vezes com dificuldades. Ensine o seu filho a orar, pedindo a Deus que o ajude na hora da necessidade. Pode ser também que o teu filho vai viajar, vai fazer um acampamento. Ore com ele antes, ensinando seus filhos a pedirem a proteção do Senhor, o cuidado do Senhor para onde quer que eles vão. E ore pelos seus filhos. Nós, mães, temos o compromisso de sermos as maiores intercessoras na vida dos nossos filhos. Somos as cooperadoras número 1 na oração na vida dos nossos filhos. Eu tenho um caderno onde eu coloquei quase 30 motivos de oração pelo meu filho. E tenho que checar lá, ó, tantas coisas que Deus já tem respondido, tantas coisas que eu já tenho visto Deus fazer por ele e através dele, porque Deus é maravilhoso, porque Deus ouve as nossas orações. Como diz Isaías, Deus não é surdo, ele ouve. E Deus não tem a mão mirrada, mas ele tem a mão estendida para abençoar o seu povo. Ore pelos seus filhos, ore com os seus filhos.
Quando seus filhos estiverem na cama, já dormindo, tenha o hábito de ir ao quarto deles e orar com imposição de mãos, principalmente na cabeça deles, pedindo para que Deus proteja os seus pensamentos, para que Deus dê a eles uma mente sã, uma mente que preserva, uma mente que conserva aquilo que você tem ensinado, aquilo que os pais têm ensinado. Ore pela mente dos seus filhos, que todos os dias, em qualquer situação, sofrem até ataques espirituais. São flechas do mal, não é? São setas do mal que voam de dia e de noite, querendo desmentir, trocar a informação que foi recebida sua, ou por parte do pai, ou por parte de um bom professor, ou por parte do pastor, do líder da igreja, querendo mudar o sentido daquilo. Então, ore pela mente dos seus filhos. Oração relâmpago é quando você vê alguém e você já ora. Ver alguém significa que você já vai entrar no modo oração, né? Nós andamos muito distraídas, nós somos a sociedade da distração. Porque ou nós estamos com o bendito do celular na mão, como você está agora me assistindo, mas estamos muitas horas com o celular na mão, distraídas. E as pessoas passam por nós e a gente não dá conta que passou, quem foi, ou sentou ao nosso lado no consultório enquanto aguardávamos a nossa chamada, né? E nós precisamos retornar ao hábito de olhar as pessoas, de prestar atenção nas pessoas, de ouvir as pessoas. Precisamos retornar a estes hábitos. Então, toda vez que você ver alguém, ore, faça oração relâmpago. Senhor, abençoa essa pessoa. Senhor, eu não conheço o coração dela, mas Tu conhece. Deixa ela saber, Deus, que o Senhor a ama, que o Senhor quer salvá-la. Eu me lembro de eu aprendi isso nesse livro, essa dica estava neste livro e eu pratiquei isso. Porque quando eu ia para o hospital, eu tinha que entrar no trem, no metrô, no ônibus, e eu pedia para o Senhor colocar a mão no ombro das pessoas que estavam ali naquele corredor e que o Senhor as fizesse perceber que Ele era alegria, que Ele tinha o poder para salvá-las, que Ele tinha o poder de tirar ela daquele problema, daquela angústia, daquela agonia, que Ele tinha poder para responder. E algumas vezes também, quando você vai dar um aperto de mão na pessoa, né, você vai cumprimentar a pessoa e você automaticamente ora, faz aquela oração relâmpago e a pessoa até olha assim para você, né, e sorri. Parece até que ela tá te respondendo, amém, viu? Amém pela oração que você tá fazendo. Então, tome o hábito dessas orações relâmpagos. Haverá sinais, e preste atenção, porque haverá sinais. Oração expressa. Nós podemos convidar Jesus, é isso que eu falei, a andar pelos corredores, num ônibus ou num trem, ou até mesmo no avião, e tocar os passageiros, né? Que essas pessoas percebam que Cristo gostaria de governar a vida delas. E oração contra a maldade. Porque quando oramos contra a maldade, nós estamos lutando contra principados e potestades. Eu acredito que essa época, este momento que nós estamos vivendo, um momento de muita malignidade, né? De muita ação do maligno por todos os lados, né? Ataques espirituais acontecendo por todos os lados, não só espirituais, coisas que os olhos veem mesmo, né? Coisas visíveis, violência, agressão, discussões, desentendimentos, brigas, pobreza, miséria, prostituição, drogas, tudo a olho nu. Nós temos de tudo em grande quantidade a olho nu. E nós precisamos orar contra essa maldade. Precisamos ministrar a paz de Deus e não guerra. Precisamos ministrar a bondade de Deus e não o mal que há no coração dos homens. Precisamos ministrar a proteção de Deus nos lugares aonde estamos, nos lugares aonde vamos, para que o Senhor transforme, para que o Senhor mude o estado, a condição da população tal, que reside em tal local ali no estado de São Paulo. Eu estou falando de São Paulo, mas você que está me ouvindo pode estar em qualquer lugar do país ou do mundo.
E certamente aí onde você mora, existe um lugar onde tem o predomínio da maldade, né? Nós aqui em São Paulo, nós temos regiões específicas, onde predomina o tráfico de drogas, onde predomina a prostituição, onde é muito vulnerável você ser assaltada, você ser violentada. Então nós temos lugares, pontos específicos de tudo isso. E nós precisamos orar por estes lugares, orar por essas situações, porque Deus tem sim o poder de transformar. E, para finalizar, você e eu não devemos esperar a vontade de orar. Porque, na maioria das vezes, o corpo em si não vai ter vontade de orar. Exatamente porque é um tempo onde você para as outras coisas. Não é hora de entretenimento. Não é hora de distração. É hora de concentração, é hora de foco, é hora de lembrar das pessoas, é hora de muitas vezes você até chorar, porque você vai se compadecer da miséria das pessoas, da dificuldade, das dores, dos sofrimentos daquela pessoa. Então nós não vamos sentir espontaneamente vontade prazerosa de orar, mas a gente vai começar a orar mesmo sem vontade. Porque nem todos os dias nós estamos com vontade de trabalhar, mas nós sabemos que é preciso. Então a gente vai lá e começa a fazer o nosso trabalho mesmo sem vontade. Quantas vezes você não quer cozinhar, mas você precisa cozinhar e começa a fazer isso mesmo sem ter vontade? E é óbvio que na prática, né, conforme vai correndo o exercício, vai correndo a oração, você vai sentindo prazer na oração. Porque na oração você não está sozinha, né? Na oração nós estamos na presença de Deus. E quem é que está na presença de Deus e vai continuar sem vontade de estar? Não vai. Vai acontecer algo grandioso. Vai acontecer algo maravilhoso. E já que nós estamos falando de oração, eu quero terminar esse vídeo em oração. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo. E quero pedir para que todo ouvinte, que aonde chegar esse vídeo, a pessoa que estiver me assistindo agora, ela seja convidada pelo Espírito de Deus a orar também, a gastar, a empregar, a empreender tempo em oração, para crescer nessa caminhada com Deus, nesse crescimento das disciplinas espirituais, para então ver na vida dela a maturidade cristã, ver na vida dela um desenvolvimento, ver na vida dela algo crescer, algo frutificar, ser transformado por meio da oração. Porque é na oração que ela terá encontros incríveis com o Senhor. E assim, Senhor, como já experimentei milagres por meio da oração, coisas incríveis por conta da oração, eu desejo que essa pessoa também experimente. Amém. É com sinceridade que eu faço essa oração, desejando que você também experimente a presença de Deus de uma forma extraordinária enquanto você ora, enquanto você conversa com o Pai. Até o próximo!